Boa noite. Meu nome é Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, sua professora de língua portuguesa e também gestora do Só Concursos e Afins, um curso Marise diferente, por não cansar de apostar em vocês. O tópico de hoje, que é um tópico de funções da linguagem. Eu expliquei isso para minha turma da manhã, vou explicar para vocês também. Existem tópicos que não estão no edital. E aí, o que acontece com determinados candidatos que não estão devidamente preparados ao estudo de língua portuguesa para concurso público, para vestibular e até mesmo para reciclagem? Português, ele pode se resumir em 5 tópicos. Lá no edital tem interpretação, pontuação, semântica, morfologia e sintaxe. O que é isso? Isso é tudo. E dentro de interpretação, quando eles pedem interpretação, vocês podem encontrar questões voltadas a figuras de linguagem, ou seja, referências conotativas e denotativas. Vocês podem encontrar funções da linguagem, vocês podem encontrar tipologia textual. Então, é um termo que acaba abarcando vários outros termos. Esse conteúdo com o qual eu vou trabalhar hoje, nós vamos trabalhar com 2 conteúdos. Os 2 não são tão recorrentes em concurso público, explicitamente falando. Mas esse aqui de funções da linguagem, ele agrega muito valor ao processo de interpretação de texto. Com poucas vagas, o pessoal vai ter que encaminhar e-mail para confirmar. Não os meus alunos, que eu sei que vão comparecer. Marise, você já confirmou? Não sei se você já confirmou. Não? Você pode vir no sábado à tarde? Alguns alunos da manhã, então eu reservei algumas vagas para os meus alunos e os demais alunos, eles vão ter que fazer a confirmação. Quem não puder confirmar a presença no modo presencial, confirma a presença online. Mesmo que você encaminhe um e-mail, eu queria o presencial. Se não houver mais vagas, vocês vão receber um e-mail de volta indicando. Infelizmente, as vagas terminaram, vocês podem fazer a participação online, tá? Mas eu tenho aqui já uma reserva para o pessoal que me acompanha, mais o pessoal de fora. Belezinha? Posso ir? Vamos continuar. O que significa a palavra funções? Quase. É o tipo de relação que você vai estabelecer, né? O tipo de funcionalidade que você vai estabelecer dentro de um determinado contexto. Cada texto tem uma função. Na aula, repita. A utilidade, o porquê, qual é a razão daquele texto, tá? Na aula anterior, nós trabalhamos com o tópico de tipologia e gênero textuais. Tipologia nós vimos que é o quê? É a linguagem. É qual é a impressão, qual tipo de linguagem eu estou imprimindo ali no meu texto. E gênero é a estrutura. O gênero, ele vai definir qual é a utilidade do texto, um para quê do texto, a funcionalidade. Logo, essa perspectiva de gênero está muito relacionada à perspectiva de função da linguagem. Nós temos que trabalhar identificando os elementos que constituem a comunicação. Tanto a linguagem quanto a estrutura, elas têm um processo de comunicação, porque o texto, ele serve para comunicar. Para eu me comunicar, é necessário que alguns elementos coexistam. Olha o termo coexistam. Então, você tem a ideia da parceria, da concomitância. Eu encontro aquele que fala, que é justamente o emissor. Eu encontro aquele que ouve, que é o receptor. Vejam só, pensem numa relação conjugal. Você quer fazer DR com seu companheiro. Esqueça isso. Eles estão ali, mas eles não estão se comunicando. É um fato. Tem o emissor, tem o receptor, mas tem a informação? Tem a comunicação executada? Tem? Nem sempre essa comunicação é realmente executada. Aí o outro pensa, ai meu Deus do céu. E aí, faz muita DR?
esse emissor, esse receptor, para que a comunicação seja executada, o que está faltando aqui? Aqui o interlocutor. Eles são os interlocutores. A mensagem. E olha, gente, mensagem, o que é mensagem nesse processo de comunicação? É o conteúdo? Pior que não é. A mensagem é a estrutura em que está contido o conteúdo. Olha, a estrutura. Nós aí trabalhamos com essa perspectiva de gênero. O gênero, ele tem uma estrutura, não é? Eu tenho uma carta. A carta tem uma estrutura igual ao bilhete? Não. Igual ao SMS? Não. Nós vimos na aula anterior. São estruturas diferentes, porque cada uma tem a sua utilidade social. A mensagem é como essa estrutura é oferecida para o meu interlocutor. O assunto é um outro elemento importante para esse processo de comunicação. Você não estava na aula anterior, mas nós vimos mensagem e assunto. Nós lemos um texto ontem acerca de mineração, lembra? Ok, eu tenho o emissor, o autor do texto, tenho o receptor, o leitor do texto, eu tenho uma estrutura textual, mas aquele assunto era um assunto próximo ao nosso dia a dia? Próximo ao nosso conhecimento? Não. Então, como o assunto não era de conhecimento do receptor, a comunicação ela foi estabelecida adequadamente? Não. E, por conseguinte, a interpretação também não foi estabelecida, não foi, né? Porque a gente aprendeu técnica e nós utilizamos técnicas. Se nós não tivéssemos utilizado técnicas naquela leitura do texto, nós iríamos interpretar adequadamente? Não, nós só conseguimos interpretar porque nós utilizamos técnicas para a interpretação. Ok, eu tenho um emissor, tenho uma mensagem, tenho um assunto e tenho um receptor. Comunicação executada de forma plena, verdade? Me comuniquei? O que falta aí? O quê? É porque eu realmente estou surda, então... O quê? Canal. O que é o canal? É o meio que você vai utilizar para passar aquela mensagem, aquele assunto. Você pode utilizar como canal um microfone, o telefone celular, o WhatsApp. Se o canal não estiver funcionando, você se comunica? Não. Então, o canal é também um elemento extremamente importante para que o processo de comunicação aconteça. Eu tenho mensagem, assunto, canal, emissor, receptor, tenho comunicação plena. Beleza? Não. Falta um elemento. Pensem aí. Sua historinha foi de uma menina do Rio Grande do Norte, né? No carnaval, perdida aqui em Salvador e bêbada. Hospedada onde? Num prédio marrom. Ok, ela conseguiu se comunicar porque ela utilizou, no caso, um código que você conhecia. No caso, língua portuguesa. Mas se essa menina falasse japonês, se ela fosse japonesa e não falasse português, bêbada, em Salvador, ia ser difícil, né, isso? Então, aqui eu tenho o código sendo... Só para retomar, porque eu não sei exatamente em qual ponto vocês deixaram de assistir. Para o processo de comunicação acontecer, é necessário que eu tenha emissor, receptor, mensagem, código, assunto e canal. E que esses 6 elementos funcionem de forma adequada. Identificamos que há muita relação entre gênero textual e o processo de funções da linguagem, porque cada gênero tem uma estrutura e a mensagem é realmente essa parte estrutural e o gênero identificar uma função, uma razão de ser do texto, um para quê do texto.
Identificar as funções da linguagem é identificar qual desses elementos está sendo posto em foco no momento em que eu me comunico. Por exemplo, durante as minhas aulas, eu falo muito para vocês. Eu falo muito de vocês. Em determinado momento eu falo de mim também, né? Porque a interação é justamente isso. Eu tenho nessa interação, nesse processo de comunicação, o que é importante no momento em que eu estou dando aula? Emissor, mensagem, código, assunto, canal ou receptor? No momento do conteúdo, tá? O que é importante? O próprio conteúdo. Não é a mensagem, não é a estrutura, para vocês não confundirem mensagem com o assunto que eles chamam de referente. É a própria informação, é o próprio referente que é importante nesse momento de interação. Eu dei o exemplo de Pablo pela manhã, mas quase ninguém sabia a letra de Pablo. Eu também não sei a letra de Pablo, não, mas eu tô fora da moda. Tô louca para saber a letra de Pablo. Pablo! Eu sei que tem um tal de bilu-bilu, não sei o que, meu neném. Eu sei que tem um esquema desse. Mas todo mundo aqui, um dia na vida, já escutou Reginaldo Rossi. Ninguém se ofende quando você diz, eu sabia aos 15 anos a letra lá de Reginaldo Rossi, porque eles massacravam algumas composições de Reginaldo Rossi. Nas músicas de Reginaldo Rossi, totalmente dor de cotovelo, assim como as músicas de Pablo. Uma amiga olhou para mim e falou assim, Rose, escutando o Pablo, eu percebi que todo mundo foi corno. Se não foi, será? Porque todo mundo sente as mesmas aflições. Nessas composições, o que é importante? O emissor. É o eu, é aquele que fala, são os meus sentimentos. Então, são composições que trabalham com foco no emissor. Propagandas. Compre batom, compre batom. Teu filho merece batom. Propagandas assim, elas focam o quê? O receptor, não é o produto. Vejam que às vezes o produto não vale nada, mas eles estão focando você, porque eles querem apelar, eles querem chamar a sua atenção para o produto. Vocês lembram do comercial Experimenta, experimenta? Saiu do ar. Porque a legislação brasileira impede hoje que publicidades trabalhem com verbos no imperativo, por serem técnicas, a utilização ser uma técnica, a repetição, né, do verbo no imperativo, ser uma técnica de hipnose. Mas todo comercial, pior que não ria não, Marise. De tanto você ouvir compre, 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 emissor. Mas guarda aí esse exemplo que eu gostei para trabalhar aqui com uma outra função. Receptor, mensagem, código, assunto e canal. Quando estes elementos se integram, nós conseguimos ter a comunicação plena sendo ali realizada. Não, esses são os principais elementos da comunicação, não são os únicos, não. Porque, por exemplo, naquele texto da aula passada sobre exploração, sobre mineração, nós tínhamos emissor, mensagem, receptor, código, assunto e canal. Mas nós não entendemos o texto na primeira leitura. Então, a comunicação, ela não foi efetiva, porque faltou naquele momento conhecimento prévio. Conhecimento de mundo é um elemento também do processo de comunicação. Ele chamou atenção para o comercial Pipoca e Guaraná. Como é mesmo? Você. Esse comercial, ele é menos apelativo. Nós sabemos que a partir do lúdico ele quer vender um produto e este produto é realmente vendido. Você acaba aderindo à ideia e levando a composição para o resto da sua vida.
mas eles contemplam também a própria forma da comunicação. O comercial, ele tem toda uma estratégia, não é? Ele tem uma melodia, ele tem uma composição, ele trabalha com elementos de figuração. Quando a intenção maior, o foco daquele processo de comunicação está na própria mensagem, mensagem é um assunto? Não, mensagem é a estrutura. Na própria mensagem, você tem o foco aqui, um tipo de função da linguagem. Identificar o foco é identificar que linguagem, que função está sendo contemplada. Se é emissor, eu vou dizer que é uma função emotiva. Se é mensagem, eu digo que é função poética. Mas, Rose, o comercial não é uma poesia. Chamar de função poética não é dizer que é poesia, porque nem só a poesia exerce função poética. A função poética, ela trabalha, ela explora figuras de linguagem. Nós temos charges. A charge não explora a figura de linguagem? Não tem toda uma estratégia visual para chamar a atenção do interlocutor? Não somente a poesia, portanto. Nem todo. Eu dei um exemplo hoje, uma folha que cai. Melancolicamente cai. É um haikai, chamado de Haikai de Outono, um poema de Manuel de Barros. E ele apresenta uma poesia. É poesia. Toda poesia, ela é emotiva. Ela explora a função emotiva. O que vocês acham? Toda poesia é função emotiva? Não, porque para ser função emotiva, quem deve estar no foco é justamente o emissor. A poesia, ela explora, sim, uma função poética. E a função poética não é somente a questão do estrutural, é a escolha de uma palavra para te despertar uma determinada sensação. Quando ele diz uma folha que é... Como é a sensação dessa palavra? Uma folha que cai. A palavra cai me dá uma sensação de queda. Mas a palavra melancolicamente me dá uma sensação de flutuação, de leveza. Então ele escolhe a palavra para gerar em você uma determinada sensação. Caio, ele fala para mim o seguinte: significa dizer que a função poética está atrelada à ornamentação. Sim. A ornamentação pensando na estratégia de arrumação, na escolha de uma palavra, no uso de um processo figurado. E compreender isso serve para nós compreendermos também a interpretação de texto, que é super importante para nós lá no concurso. Esse conteúdo, como eu falei para vocês, não é um conteúdo que é apresentado em edital. Às vezes, eles puxam o tapete abaixo dos nossos pés e a gente fica completamente cambaleante, porque como não é um conteúdo que aparece, nós nunca estudamos. No entanto, o conteúdo é interessante para nós fundamentarmos um lastro. Alguém já assistiu a um filme chamado Saneamento Básico? Alguém já assistiu? Quem não assistiu, por favor, assista. É um filme nacional com Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Wagner Moura, Fernanda Torres. Fernanda Torres é impagável, gente. Aquela mulher é muito engraçada. E o filme é muito divertido. O filme trata da produção de um filme. Olha, é um filme tratando da produção de um filme. E o título dado a este filme que eles estão produzindo é Saneamento Básico. Logo, é o cinema falando do fazer cinema. Por meio de fazer cinema, se fala de fazer cinema. Neste filme, qual é a função que nós temos aí? Na opinião de vocês? É uma que realça predominantemente, né? Essa palavra predominantemente nós vimos o quanto é importante na aula passada. Se você não tem uma exclusividade, você tem uma predominância. Porque eu não vou encontrar um texto unicamente
emotivo, unicamente poético, nós temos um atrelar de situações. O código, no caso do filme Saneamento Básico, é o que está sendo colocado no ponto máximo de observação, no foco. Porque se eu tenho o código cinema, a linguagem do cinema, tratando do fazer cinema, que é a linguagem do cinema. Um dicionário tratando da palavra, olha, palavra tratando de palavra. Uma campanha publicitária tratando de publicidade. Então, a linguagem publicitária tratando da linguagem publicitária. Quando eu tenho a contemplação do código, eu indico que minha linguagem ela é metalinguística. É o código tratando do código, tá? Se eu encontro o receptor no foco, lembram que eu indiquei que quando o meu receptor está no foco, eu tenho uma espécie de apelação. Estou apelando. É uma linguagem chamada de apelativa. Se eu tenho o assunto, eu encontro o referente. E aí, tratando um pouquinho do tópico com o qual nós trabalhamos na aula passada, ok. Tratando um pouquinho do tópico com o qual eu trabalhei na aula passada, o assunto, que é a função referente, a função referencial, referente é a mesma coisa de assunto, e referencial é o nome da minha função. Qual é a tipologia textual em um texto desse tipo? Lembram das tipologias? Gêneros e números. Tipologia narrativa, expositiva, argumentativa, dissertativa, dialogal, injuntiva. E aí? A função referencial, ela explora que tipo de tipologia? É a narrativa? É o assunto que é importante na referencial, não é? É a narrativa? Não, porque o enredo é relevante na narrativa. É argumentativa? Quando o importante é o assunto, é a opinião do autor que é relevante? Ou é o próprio assunto? E aí? Na argumentativa eu tenho uma tese. Na função referencial predominante, eu não tenho tese. Eu tenho o assunto. As matérias jornalísticas, elas emitem uma opinião do jornalista ou elas apresentam um fato? Elas apresentam... depende de qual é a parte. Página policial, de qual é o jornal também, porque em determinados jornais você tem a manifestação... Ok. Nas páginas policiais, nós temos a apresentação do fato. Algumas apresentam algumas matérias, no entanto, não são matérias, aí já devem ser chamadas de um outro gênero textual. É por isso que vocês precisam identificar essa ideia de gênero. Porque a matéria é um texto referencial, de função referencial, que utiliza uma linguagem, uma tipologia expositiva. Já a crônica também trabalha com um fato. Apresenta um fato, mas emite acerca desse fato uma opinião. Então, a crônica é um texto argumentativo. Perceberam a diferença? Então, assim, depende muito de qual é o gênero. Identificar o gênero é identificar também a sua tipologia textual. O assunto na comunicação, na função referencial, é o eixo da minha informação, é o foco. E o canal? Quando o canal é o importante, eu chamo de função fática, que é aquela função que identifica somente se o canal está preparado ou não para transmitir a comunicação. Mais cedo, por exemplo, eu estava aqui na sala fazendo uns testes, não foi, Marisa? Fazendo uns testes para verificar se a imagem iria ficar legal ou não iria ficar legal. Levei um tempo fazendo filmagem, portanto.
Só que o vídeo gerado a partir desse teste é um vídeo que comunica? Não, é um vídeo somente para testar se o canal está adequado ou não. A essa função nós chamamos de função fática. Belezinha? Posso ir? Ok. 6 elementos da comunicação, 6 funções da linguagem, e revendo com vocês o seguinte: eu não tenho exclusividade, eu tenho predominância. Então é bom que a gente fique atento a esse tipo de abordagem. Vejam só, ao longo do módulo, vocês têm nas páginas, nos slides seguintes, vocês vão ter teoria sobre a função, mas é uma repetição do que eu já apresentei. O que eu quero agora trabalhar é aquele conteúdo que eu indiquei, eu acho que 62 no slide do extensivo. E, ok? Belezinha? Vamos lá. E esse conteúdo... Tem gente que olha para mim e diz assim: Rose, português não se aprende porque tem mais exceção do que regras. Todo mundo já ouviu falar essa frase? Já ouviu, né, Neulice? E você também acredita nisso, né? Português se aprende mesmo. Só tem um conteúdo de língua portuguesa que você tem que ter muita fé em Deus. E é neste conteúdo que você encontra a frase que existem mais exceções do que regras. Porque todos os outros fenômenos você consegue explicar. E existe, inclusive, como aquele que eu apresentei na aula passada sobre a ideia do complemento, do objeto, se não for uma coisa ou uma pessoa, não pode ser chamado de objeto. Os conteúdos, eles conseguem ser realmente compreendidos. Mas ortografia, meu bem, se você nunca ouviu a palavra, se você não sabe como ela é pronunciada e o que ela significa, você vai saber como é que ela é escrita? Não adianta, porque vocês fazem a prova às vezes na apreciação, né? Vocês apreciam. Aí parece que a prova está passando por um processo de hipnose. Está te envolvendo. Isso é para roubar tempo, tá, gente? Você fica só olhando, só apreciando, só apreciando. Acha o quê? Em uma questão de ortografia, que você não conhece a palavra, não sabe qual é a regra a ser aplicada, você vai levar muito tempo nessa questão? Tem uma banca, a ESAF, eu não sei se todos aqui já ouviram falar da ESAF, é uma banca extremamente importante porque é ela que organiza o concurso para auditor fiscal, que inclusive teve publicação de edital. Prova auditor fiscal. Olha que coisa bonita. 20 questões. Bonito mesmo é você perceber que tem uns 13 textos no ninho. E não são textos curtos, não, como acontece no CESP, que são textos curtinhos. São textos consideráveis. 2 colunas, uma coluna ali para texto. A alternativa é A, B, C, D, E. E cada alternativa tem umas 3 linhas. Isso na maioria das questões. E eles adoram um enunciado, 2 enunciados, na verdade. Qual é a alternativa que está correta de acordo com a norma culta de língua portuguesa? Ou qual é a alternativa que está incorreta em relação à norma culta de língua portuguesa? O que é isso? Meu filho, vista sua roupa de sapo e dê seus pulos, porque ele vai cobrar qualquer coisa. Vai cobrar ortografia, acentuação, utilização adequada dos pronomes, qualquer coisa ligada à língua portuguesa. Das 20 questões, pode considerar aí umas 8 questões neste viés. Se por um acaso vocês já viram a prova da ESAF? Não é um caderno de prova, é um livro. Assim, é uma coisa demoníaca aquilo, gente. Fui tentar fazer uma prova da ESAF, analisar para ministrar uma aula. Levei 3 dias para fazer os comentários. 3 dias.
fazendo os comentários. É uma coisa que você diz assim, tira isso da minha frente. Lá na prova, imaginem só, se eles escrevem, o cenário é competente. Vocês vão olhar, possivelmente alguns olharam para o que eu escrevi e pensaram, ela está escrevendo errado. O que não é impossível de acontecer, porque eu não sou dicionário, eu não sei também. Olha, é para ver se vocês estão atentos, né? O cenário é competente, está adequado? Por exemplo, gente, esse comentário eu não posso reproduzir. Sou impedida de reproduzir. O cenário é competente. Frase correta ou frase incorreta? Ou vocês abrem lá a prova e tem no enunciado. Qual alternativa abaixo está escorreita de acordo com a norma culta de língua? Excelente saída. Pode ser o nome da pessoa. Mas aqui é porque eu esqueci de colocar. Realmente, é um conjunto com 6 cenário. Mas nós estamos acostumados a ver o cenário com C. Cenário com S e cenário com C são duas palavras que realmente existem. Nós encontramos aqui, é nessa aqui, não é? Não é esse? Estão me ignorando? É esse? É esse? Não, é o anterior então. É esse, ok. Um dos conteúdos com os quais nós trabalhamos no módulo de fonética e ortografia é o conteúdo de formação das palavras. Eu adoro esse conteúdo porque nos dá ferramentas para compreender outros conteúdos. Como, por exemplo, homonímia. Como é que a palavra homonímia é constituída? Se eu separar em duas partes, cada parte com o seu sentido, eu posso fazer isso aqui, não posso? Homonímia. O que significa homo? Igual. Nímia faz referência a nome. Então, a homonímia é a parte da gramática que estuda a relação entre nomes iguais. E os nomes eles podem ser iguais em 3 níveis. Ele pode ter uma igualdade na forma fonética, ele pode ter uma igualdade na forma gráfica, e ele pode ter uma igualdade tanto na forma gráfica quanto na forma fonética. O homófono, que é quando se tem igualdade na forma fonética, o homófono, o mais conhecido é o homófono seção, seção e seção. Vocês sabem como reconhecer a diferença? Marise sabia. Marise sabia a diferença. Marise não sabia como identificar como essa diferença é estabelecida. Porque se você soubesse, você ainda iria lembrar. Vou te provar isso, tá? Seção, processo de formação das palavras. A palavra seção vem da palavra setor. Regra de ortografia. Todas as vezes que uma palavra terminada com tor gerar para mim um substantivo, esse substantivo será com C cedilha. E aí vocês podem pensar na variação. A palavra correto gera para nós que termo? Correção. Beleza? Porque eu tenho aqui o to vindo para o C cedilha. Eu encontro a palavra exceção, eu escrevo como? No geral, tá? Como se escreve exceção? Exceção.
Tem gente que responde assim. Agora só fala letrinha por letrinha. É X, C, E, C cedilha. A, O. Aí eu já escutei um não. Vamos aqui, possibilidades. Possibilidades. Todo mundo vergonhou? É X, C, E, S, S, A, O. Assim? A primeira? Porque a segunda fica gatinha, não? Exceção vem da palavra. Qual é a palavra? Exceto. O que? Vem da palavra exceto. Exceto termina com. Qual é a regra? To ou tor. Quando gera para nós um substantivo, esse substantivo será com C cedilha. Inclusive, esta é a regra de ortografia que eu mais gosto, porque funciona, gente. A regra do C cedilha e do S. Porque tem outras observações. Pois é, menino, não é que. Eu tive uma amiga na época de cursinho, Janaína, e ela fazia um processo de identificação ortográfica muito bacana, que eu batizei como processo Jana. Eu olhava para a Janaína e dizia assim: Ô, Janaína, elegante, alta, linda, maravilhosa. Ô, Janaína, você nunca erra nenhuma palavra. Eu me mato de estudar as regras gramaticais e erro, você não erra uma. O que você faz? Sei, Rose, eu escrevo a palavra, olho e penso assim. O problema é que nem sempre o que é gatinho tá bom. Às vezes o gatinho não presta. Eu encontro muito mais pessoas escrevendo exceção com SS, o que é inadequado. E por causa dessa recorrência toda, quando nós visualizamos o exceção com C cedilha, nós não conseguimos identificar visualmente se a palavra é ou não correta. Se vocês tiverem dúvidas na utilização do C cedilha, pense nessa regra, porque realmente dá certo. E esta regra, ela tem que ser internalizada junto com uma outra regra, tá? Cessão vem do verbo ceder. Não me entendam mal, mas toda vez que for D, vai ser S, tá? Toda vez que a palavra terminar com D, o substantivo. Eu peço ainda e ela não se controla. O substantivo vai ser grafado com S. Agora vejam só. Por que eu escrevi com dois S's? Porque entre vogal e vogal, se eu tivesse somente um S, eu teria som de Z. E aí eu teria a palavra cesão. Para conservar o som dos... eu tenho que fazer a duplicação. Mas a regra é, terminou com D, eu ponho o S. Belezinha? Não, seção de seccionar é daqui. É do setor. Porque seccionar é deixar compartimentado, dividir em setores, tá? E aí eu tenho essa seção aqui que é dessa forma porque eu já tenho as variações acima. E essa aqui é a seção de cinema. Por exemplo, a seção parlamentar, eu tenho reunião. A seção espírita também, por que é a seção espírita também? Porque a seção espírita é uma reunião espiritual, né? Então você vai poder trabalhar dessa forma também. Reparem só, eu encontro os homófonos, vou colocar aqui um outro exemplo de palavra homófona. Acender e acender.
Algumas pessoas, no entanto, pronunciam como ascender, para mostrar que existe esse S. No entanto, o SC é um encontro de letras, ok? Esse encontro, ele pode ser chamado de encontro consonantal, ou ele pode ser chamado de dígrafo. Quando ele for um encontro consonantal, eu tenho dois sons, porque cada letra vai ter o seu som. Quando ele for dígrafo, eu tenho apenas um som. Muita gente, quando eu começo a trabalhar com esse referencial fonético, muita gente diz assim, poxa, mas é um conteúdo tão besta. Vocês vão perceber quanto é um conteúdo valioso para entender o processo de acentuação gráfica e, por conseguinte, o novo acordo ortográfico que tem sido cobrado em concurso público. Tá? Então, não se angustie, não. É um tópico super relevante. Eu tenho encontro consonantal dois sons quando esse SC estiver antes de A, de E, perdão, porque eu ia passar aqui as vogais, de A, de O e de U. Ele será um dígrafo todas as vezes que estiver antes de E e de I. Aquelas composições de partido alto, portanto, que apresentam o verbo nascer e o nascimento, quando o cantor diz é o nascimento, é o nascer, ele poderia apresentar assim? Nascimento antes. Então, não poderia pronunciar nascimento. Eu tenho que pronunciar nascimento. A mesma coisa aqui. Ascender, eu não posso dizer ascender. Como está antes do E, isso aqui tem som de S. Assim como esse aqui tem som de S. São as mesmas coisas, no entanto, não. São palavras iguais no campo do som e não no campo da grafia. Belezinha? A palavra ascender vai gerar para nós um outro termo, um substantivo. Ascender me dá o quê? Ascensão. Como é que eu escrevo ascensão? Na época que Silvio Santos estava fazendo o jogo do milhão, eu bem que pensei em me prontificar. Escrever uma cartinha para participar do jogo do milhão. Mas eu tinha um medo, gente, de Silvio Santos me perguntar como se escrevia determinada palavra. Porque toda vez que alguém pergunta para nós como se escreve, dá um medo. Pode ser a palavra mais simples do mundo. Aí você vai falando assim, num processo meio humilhante, soletrando devagar, devagar, devagar. Aí a pessoa olha e pergunta, tem certeza? Eu não ia aguentar se você olhando para minha cara e perguntando, você está certa disso? Não ia aguentar. Assim, dois S's, assim. Por que eu não vou escrever assim? Porque aqui eu tenho uma consoante. Eu só duplico se eu tenho uma vogal.